Eu sou Márcia, vidente, profetisa, investigadora. E hoje nós vamos fazer a visão remota, gente. A visão remota de hoje é maremoto, tá, gente? Forte maremoto, tsunami, Ásia, conforme eu estou vendo aqui, tá? Na leitura, na grande guimatria que deu. Ásia e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu já estou com várias residências no Rio de Janeiro de tsunami, alguma coisa ligada à água, fortíssimo. E teremos fortes acidentes automobilísticos ao sul, tá? Sul, acidente automobilístico explosivo, com explosões, nível de fio e acidente de caminhão, carro, muito forte, que vai trazer um impacto geral para as pessoas, não é uma coisinha só, é um impacto geral. Acidente automobilístico forte, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul não, no sul, São Paulo ali descendo Rio de Janeiro, tá? E que vai trazer um impacto fortíssimo às pessoas. Agora, tsunami, Taiwan, risco de tsunami Ásia e América do Sul, Argentina também. Risco fortíssimo de maremoto a nível de terremoto, a nível no oceano, que vai abalar as estruturas. Presta atenção, que é isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou captando, tá, gente? E agora nós vamos falar sobre as cidades fortificadas do Torá, juntando um pouquinho essa deixa. As cidades fortificadas do Torá eram a cidade de Rubens, a cidade dos Levitas, a cidade de Manesh e a cidade de Gad. E essas cidades eram cidades onde os profetas iam se abrigar, porque eles cometiam os feitos. Para ser profeta e levita, tinha que ser muito corajoso, que era da tribo dos Rubens, que era uma tribo muito forte. Era como se fossem os templários de antigamente. Então eles faziam os achados, os ganhos, eles não pilhavam, eles lutavam para manter o território sobrevivendo até hoje de Israel, né? Os sobreviventes. E com isso, eles se abrigavam nessas cidades, que essas cidades eram colocadas como a cidade dos profetas, a cidade dos levitas. Então, para ser profeta, para ser um homem santo, um homem que lutava pela guerra santa, entre aspas, que a Igreja Católica absolveu isso do judaísmo, nós podemos entender que eles se abrigavam nessas cidades. Por quê? Porque ali eles cometiam os crimes, eles lutavam com imperadores e reis, e eles corriam para essa cidade. Essa cidade era extremamente fortalecida, e quem entrasse nessa cidade morreria. Então eles faziam isso como um induto, praticamente, de poderem continuar a fazer as coisas que eles queriam fazer, ou seja, lutar pelo território. Então, a sobrevivência de Israel veio desde os tempos de 5.000 anos atrás, 5.875. Então, é uma sobrevivência necessária, é uma sobrevivência que todo israelita ou todo judeu termina a vida indo para Israel, vivendo em Israel, ou visitando a Terra Santa pelo menos uma vez. Então, a necessidade, como muitas pessoas estão falando sobre a Terra Santa, né? E sobre, ela é Terra Santa, a ignorância é absurda e estapafúrdia, né? Esdrúxula, que as pessoas simplesmente acham que a cidade santa é uma cidade fictícia, imaginária, como Eldorado, ou como o Ximbalá, ou como outra coisa qualquer, como Meca. Não, a cidade santa é a cidade aonde, desde os tempos de 5.000 anos, que é o único livro que expressa, que é o Torá, a verdadeira história de todas as civilizações, praticamente, que do Oriente Médio, essa é a cidade mais primordial. Então, a cidade de Jerusalém, Israel, volta-se para Israel, os filhos de Israel, se você não tiver, né, condição de voltar para Israel, viver Israel, porque é muito difícil viver Israel, você vira-se e faça essa referência a Israel ao norte, né? Ao norte, com o Midrash ensina isso, a gente deve fazer nossos preceitos de fogo, nossos preceitos da chama do meio, da eterna, aonde não se apaga nunca, os preceitos de saúde, os preceitos de paz, não fazer coisas erradas, não comer porco, não comer unheiro de porco,
porque porco é considerado ruim, maldiçoado, é uma carne muito, inclusive similar à carne humana, então temos que tomar muito cuidado com o porco, que o porco foi amaldiçoado, inclusive, segundo as profecias do Nag Hammadi, dos egípcios, lá que foram colocadas na Bíblia, né? É considerado o porco como se tivessem pragas. Então, não se pode comer porco. Então, vivo o porco, ele vai viver muito aí, porque ninguém vai querer comer, praticamente, né? Porque é uma carne pesada, uma carne que tem diversas coisas negativas. Mas se você não tiver outra opção para você, obviamente que a única opção às vezes torna-se um, né, um caminho a se seguir, porque se você estiver passando muita necessidade, não puder, coma, porque ninguém aqui é maluco e fanático de não fazer isso. Então isso não é um preceito, isso daí é uma necessidade simbólica e arquetípica. Como você não pode cortar as unhas com cortador de unha, porque pode prejudicar a sua vida financeira. Lembrando que as mãos, quando você acorda, devem ser lavadas do lado da sua cama, ou imediatamente ter uma vasilha e lavar as mãos, para que possa assim se livrar da mácula antes de mexer as escrituras. Tá? As partes íntimas devem ser lavadas. Então, tudo isso são preceitos que nos levam a não fazer coisas erradas, coisas que mais tarde você vai dizer, poxa, eu fiz isso, e as leis de Deus, as leis prescritas, não permitiam isso. Obviamente, se você não quer seguir o judaísmo, mas que você quer ouvir Deus, você quer saber de Deus, então tem que ler a Torá. Ler a Torá. Ler a Torá a vida toda. O Mashiach voltará, vamos ler a Torá. Vamos a uma guerra no mundo, vamos ler a Torá. Então a Torá sempre foi, você é ateu, lê a Torá. Porque é isso, entendeu? Todos os sentidos da vida convergem na passagem de Deus e mais tarde na passagem dos profetas. Yeshua HaMashiach é um profeta, como Malaquias foi o último profeta. Então, segundo a Torá, Malaquias foi o nosso último profeta. Então, nós devemos entender que os profetas juntavam-se nessas cidades para sobreviverem. Então, essa cidade era uma cidade, é Israel, a cidade protegida. É a cidade dos levitas, é onde a Arca da Aliança foi grandes promessas. Então, a Arca da Aliança é protegida pelos levitas. A Arca da Aliança e dos sacerdotes. Os levitas são a tribo de Rubens, onde eles tinham grande incidência de proteger. E os de Judá, de defender, que é o exército de Israel, de defender todas as partes de Israel. Então, você vê que era um exército muito poderoso, armado, e com certa diretriz, já naquele tempo, onde ninguém sabia ler nem escrever, que era o tempo das cruzadas, que era a era medieval, e era a era primordial, que era o começo das civilizações e agrupamentos humanos, tá? E Israel já fazia as suas situações e as suas libações e as suas defesas dos seus profetas. Então, para ser profeta, você tinha que ser templário, entre aspas. Mais ou menos uma simbologia, que não tem nada a ver, mais ou menos uma simbologia de como eram os profetas naquele tempo. Obrigado por sua atenção.